aula, é porque setup é um negócio complicado. Se fosse só apertar um botão e configurar tudo, tudo bem. Só que eu tento fazer a seleção de quais os conceitos a gente precisa entender e quais a gente não precisa. Exemplo, entender o que são níveis de instalação, se ela é global, se ela é nível de usuário, se ela é nível de pacote, o que é um path, entendeu? O que é um compilador, entender o que é que as ferramentas fazem e como é que elas trabalham, eu entendo que é algo que vale a pena, mesmo que dê trabalho. Porque uma hora ou outra você vai ter que sentar e fazer uma instalação e fazer uma configuração. Não dá para ter tudo magicamente escondido atrás de uma camada de ferramenta. Entender o que é um gerenciador de pacotes, entender como é que ele se relaciona com a linguagem. Então a gente vai navegar por esses caminhos. Nas outras turmas, eu comecei por trabalhar com... A gente fez lá o GitHub e eu vou começar por outro caminho hoje. Então eu vou começar pela ferramenta que vocês já entendem. Então se vocês estão no Linux, vocês estão no computador aqui, vocês fazem o login no Linux, tudo bem? Vocês já abriram aí o login no Linux. Se vocês estão no Windows, a primeira coisa que a gente vai precisar, deixa eu ver se eu abro aqui o meu, botei para gravar já. Primeira coisa que a gente vai precisar vai ser instalar o Linux. Vocês que estão com o computadorzinho de vocês, a primeira coisa que vocês vão instalar é o WSL. Então, como é que funciona o WSL? Eu fiz aqui eu tive o prazer de instalar uma máquina virtual para isso. Então, como é que funciona? O Windows, ele tem um módulo que se chama WSL, que é Windows Subsystem for Linux. Então, é como se você pegasse o Ubuntu, o Linux, e instalasse dentro do Windows. E aí, quando você abrir a janelinha do Ubuntu, você está dentro do Linux, só que rodando a partir do seu Windows. Entendeu? Então, quando a gente faz assim, todas as ferramentas, configurações, instalações, tudo que funcionaria no Windows, no Linux, vai funcionar no Windows, dentro dessa janelinha. Dentro como se fosse assim uma máquina virtual. Então, deixa... Eu não sei como é implementado. Entendeu? E eu não sei se é implementado como com que nível de camada é implementado. Tá? Então, eu adoro esse negócio aí, né? Estamos atualizando. Cara, tá uma das poucas coisas que eu odeio, assim, de todo coração. Tem muitas que eu odeio, mas de todo coração é essa de não desliga o seu computador, estamos atualizando, sabe? Ah, meu Deus, que ódio desse negócio. Não desliga o seu computador, estamos atualizando. E como meu computador não está mais na flor da juventude, ele fica sofrendo para rodar essas máquinas virtuais. Então aqui eu vou só dar a ideia de como é que você instala o WSL e o que é que ele é, para quem nunca usou o WSL no Windows. Então, ele está aí rodando e rodando. Tá. Então pronto. Então, como é que você vai configurar? A primeira coisa que você vai abrir, você está no Windows, você vai abrir o PowerShell. O PowerShell é o terminal do Windows. Todo mundo já viu o PowerShell. Então eu não consigo abrir o PowerShell, mas se eu conseguir, eu vou aqui. Eu acho que é porque você está streamando. Porque tanto o OBS está comendo poder de processamento, quanto a máquina virtual já é pesada e meu computador não tem esses poder tudo, sabe? Glória a Deus. Qual a diferença do PowerShell para o terminal? Quando a ideia de terminal é uma telinha onde eu digito comandos e funciona a base de comandos. Isso é o que a gente chama de terminal. O terminal, ele precisa de um interpretador de comandos, que é quem vai receber o comando e fazer o que o comando diz. Isso é uma linguagem de programação. Quais são os mais comuns? É o Bash, que é o shell comum do Linux, e o PowerShell, que é o shell comum do Windows. Então, eles vão aceitar comandos e funções diferentes para interpretar esses comandos e transformar em ações. Porque tem o PowerShell e tem, se você
mas aí é outro programa que também vai carregar o PowerShell. O PowerShell é o interpretador, e nesse caso aqui também é um aplicativo, tá? Você pode ter vários aplicativos de terminal que vão, e aí dentro desse aplicativo você vai rodar um interpretador ou outro. Então, por exemplo, aqui eu estou no PowerShell, a letra não dá para aumentar essa carniça de letra. Então, para instalar o WSL, eu faria WSL -- install, que eu já fiz isso daqui. Aí na hora que eu der o enter, ele vai perguntar: ei, você precisa se autenticar como administrador? Você é administrador? Sim. Aí você aceita, e aí vai demorar um bocado, e ele vai dizer: pronto, está instalado. Aí vai perguntar talvez só login e senha. Quando você instalar, aí um outro passo que você tem que fazer é esse. Vamos lá. Para usar o Linux que você acabou de instalar dentro do Windows, você tem que abrir um terminal para esse Linux. Tá vendo aqui que apareceu? Depois do WSL vai aparecer esse botãozinho aqui. Então, quando eu clicar nesse botãozinho, ele está carregando um terminal, um shell, onde aqui dentro desse shell eu estou dentro do Ubuntu. Todos os comandos que eu der, tudo vai funcionar como se eu estivesse numa máquina Linux normal. O interpretador é o Bash, tudo vai funcionar certinho. O que é que ainda vai diferenciar para uma máquina Linux normal? É a integração do VS Code, que a gente vai precisar manualmente ensinar o VS Code a integrar com o WSL. Todas essas instruções que eu estou dizendo agora, elas estão lá no tutorial, tá certo? Só que para não ficar lendo com vocês, eu estou explicando e aí eu vou fazendo. Então, por exemplo, do jeito que está aqui, entenda, o VS Code que eu instalei no Windows, ele não sabe se comunicar. Então, até agora a gente entendeu que isso daqui é o aplicativo do Ubuntu, tudo bem? Do Linux. Essa janelinha que eu abri. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir o VS Code. Vou abrir o VS Code. Isso daqui é exclusivo do Windows, tá certo? Se você já está no Linux, você não precisa fazer nada disso daqui. O que a gente está fazendo é instalando o Linux dentro do Windows e ensinando o VS Code a se conectar com ele. Então, pronto. Então, passo 1, instalei o WSL. Abri o PowerShell, WSL -- install. Passo 2, eu tenho que dizer para o VS Code que existe um WSL. Então, a gente abre o VS Code, vai lá numa camadinha de extensões do VS Code e vai digitar dentro dessas extensões WSL. E aí ele vai aparecer todas as opções de extensão para a gente. Esse passo a passo não tem problema fazer o VS Code instalado nessa máquina aqui? Não tem. Vai funcionar de boa. O que você não vai conseguir é instalar. Você não vai precisar, porque vocês podem fazer login nas máquinas diretamente no Linux. Entendeu? Isso daqui é, por exemplo, o computador da pessoa que não tem o Linux, e aí ela vai ter que instalar o Linux dentro do Windows. Por que eu estou dando esses passos antes? Porque quando a gente terminar de configurar aqui, todos os comandos que a gente der, tanto faz se você está rodando no Linux ou se você está rodando no WSL. Tudo vai funcionar certinho. Só que primeiro a gente precisa dessa conexão. Então, passo 1, instalei o WSL. Passo 2, eu abro aqui o meu VS Code, vou nas extensões e aí digito WSL. E aí instalo essa extensão aqui que é a mais famosa, 30 milhões de downloads. Aí eu cliquei aqui, aí ele vai instalar. Ó, ele também já próprio sugeriu: ei, você tem o WSL instalado, você quer instalar a extensão? Aí você diz: sim, quero instalar a extensão. Cadê? Ó? Cliquei aqui em install, ele vai instalar. Aqui eu estou falando pro esperar. Aqui eu estou falando pro VS Code: ei, vai existir uma camada abaixo de você no qual você consegue encontrar o Linux. Aí ele: tá certo, beleza, obrigado, sucesso, valeu. Ó, só que travou tudo aqui. Espere, filho, espere, tenha paciência. Ok, vamos lá. Vamos entender. Vamos lá. Eu estou em que sistema operacional aqui, meu povo, que vocês estão olhando?
Não, no Windows. Eu estou rodando ele virtualizado, mas eu estou no Windows. Quando eu abro o VS Code, o terminal que o VS Code carrega, qual é? Dá para ler ali na pontinha? É o PowerShell. Só que eu não quero que ele carregue o PowerShell, eu quero que ele carregue o terminal do Ubuntu. Então, para que ele consiga enxergar o Ubuntu, eu tenho o número 1, que instalar a extensão do WSL. É o primeiro passo. E aí ele demora. Demora. O bom da pessoa estar assistindo gravado é que ela vai só pulando assim, cadê? Quando é que termina? Quando meus filhos começam a fazer isso, eu digo, larga o controle remoto. Não é porque essa parte é besta, larga o controle remoto, deixa de ansiedade. Ó, pronto. Terminou aqui de instalar. Beleza. Passo 1. Instalei o WSL pelo PowerShell. Passo 2. Instalei a extensão no VS Code. Agora eu vou fechar isso daqui e vou voltar para o Linux. Ó, tá vendo? Ó? Fechei isso daqui. E aí eu vou voltar para o Linux. Como é que eu abro o Linux aqui a partir do Windows? Eu clico aqui nos programas e abro um programinha chamado Ubuntu, que é o que foi instalado pelo WSL, que é um terminal, que é o sistema operacional do Linux aqui dentro. Então, depois de configurado, você já vai direto para o terminal. Clica no botão, abre o terminal do Ubuntu e já vai, tá tudo configurado. A gente está fazendo esses passos porque é a primeira instalação. Instalou o WSL, abriu o VS Code que você instalou no Windows, instalou a extensão do WSL, e agora a gente vai terminar o último passo, que é abrir o VS Code pelo Ubuntu. Ao invés de clicar aqui embaixo abrindo o programa do VS Code, a gente vai pelo Ubuntu. Tá vendo aqui? Eu não estou aqui no Ubuntu agora? Mas uma coisa que eu odeio é não poder aumentar essa letra. É muito ruim. Deve ter uma opção de aumentar a letra. Mas tudo bem, ó. Eu estou aqui dentro do Ubuntu, nessa letra minúscula. Todos os comandos que a gente viu do Linux funcionam. Por exemplo, quero criar uma pasta. mkdir, nova pasta. Quero entrar dentro da pasta. cd, nova pasta. Se eu quiser abrir o VS Code nessa pasta que eu acabei de entrar, eu digito code e aperto, quero abrir o VS Code aqui. E agora pronto. O último dos passos está finalizado. Eu tenho o Linux instalado, o VS Code configurado para funcionar com Linux, e agora via Linux eu termino o handshake, né? O último passo, que é para fazer com que, através do Linux, eu consiga abrir o VS Code. Por que desse futrico todo? Justamente para eu estar no Windows e conseguir abrir um ambiente de programação completamente no Linux. A partir daqui, o VS Code ele abre como se estivesse dentro do Linux, vai enxergar os paths, vai enxergar os aplicativos, vai abrir o terminal já com o Bash, e todos os comandos, ações, tudo é como se você estivesse dentro do Linux. Então aí ele vai abrir o VS Code, ó. Qual é o código de programa? CD para você entrar dentro da pasta. CD e o nome da pasta. Toda vez que for entrar no configuração? Toda vez que for entrar. Quando vocês forem abrir uma pasta, sim, vocês não vão mais abrir o VS Code pelo Windows e depois navegar até onde vocês querem. Vocês vão abrir o terminal do Ubuntu, ir até a pasta e mandar abrir o VS Code. Para quem já está no Linux, não tem nada desse futrico, velho, horrível. Você digita code e o nome da pasta que você quer abrir. Dá pra... Se eu fizer um workspace. Se eu fizer um workspace no VS Code, ele não vai abrir direto por essa parada? Abre. Mas assim, você tem que abrir dentro da pasta, né? Ó, se a gente olhar agora... manipular pelo terminal é mais rápido, para depois você se acostuma.
Mas tudo bem, ó. Tanto que se eu abrir aqui o shell do VS Code, se eu abrir o shell do VS Code, vai ter o bash. Tem que ser via WSL? Não precisaria ser via WSL. Você poderia fazer todas as instalações manuais, entendeu? Aí, tipo, só precisa apertar no Ubuntu e digitar code e o nome da página? Exato. Não precisa daquele CD, né? Não. O que é a diferença, pessoal? A diferença é que as ações de configuração e instalação agora seguem o Linux. Por exemplo, se você quiser instalar o Node.js, aqui no Linux eu não preciso ir até o site do Node.js, baixar Node.js, seria um sudo apt install Node.js. E não dá pra fazer isso no Windows. Não dá. Dá, mas é um outro caminho via Choco e é um caminho mais chato. Assim, de forma resumida, configurar qualquer ambiente de programação no Linux é muito mais fluido. Você vai ter só um punhado de comandos que você copia e cola do que fazer via Windows, que você tem que fazer setups e configurações manuais. Entendeu? Mexer em path manual, fazer tudo isso manual. Por quê? Porque um ambiente de programação, ele normalmente já está adaptado a lidar com ações, comandos, variáveis, path, do que ter que fazer tudo manualmente. Não é uma obrigação, é só o caminho mais fácil. Ok. Supondo, pronto, agora eu já tenho um ambiente Linux com terminal Linux, eu tenho o VS Code funcionando, e agora a gente tanto faz se você está no Linux ou se você está no Windows via WSL. Você agora tem o mesmo ambiente, beleza? Estão aí configurando, ainda? Ele tá me ajudando. Beleza, bora lá. Primeiro passo, vamos instalar o TKO, ok? No Linux, diferente do Windows que tem aquelas atualizações, onde ele sempre atualiza quando você está tentando desligar ou reiniciar o computador, que você fica muito chateado, que você quer reiniciar, quer desligar para correr para o RU, e ele diz, não desligue, ou então nunca mais você vai conseguir ligar a máquina. No Linux, o processo de atualização dos pacotes, ele é explícito, entendeu? Você diz, ei, eu quero atualizar agora. E os pacotes, eles são gerenciados por uma ferramenta. No caso aqui, seja bem-vindo, Vilton. Quem foi que chegou também? A Thalita. Quem mais? Ali tá o John Kelvin. E aqui na frente é o João Lucas. E tudo do lado do Kelvin? Eduardo. Beleza. Então, bora lá. Ok, estamos aqui. Aqui tanto pode ser compreendido como um WSL que eu acabei de instalar ou uma máquina Linux que eu acabei de instalar. Estamos aqui. O fato de eu estar rodando isso via VS Code é só uma facilidade, porque no fundo a única coisa que eu tenho aqui é um terminal. Eu poderia estar rodando esses comandos diretamente no terminal do Ubuntu, só que ele é feio. Eu não consigo aumentar a fonte. Então eu estou fazendo isso via terminal do VS Code, que como nós abrimos via Ubuntu, ele é um terminal do Ubuntu. Estou aqui, beleza? Então vamos só passar algumas ideias de o que são as coisas. Para lidar com o sistema operacional, estando aqui, cada sistema operacional tem uma ferramenta que faz o processo de instalação, desinstalação, atualização. No caso do Ubuntu, essa ferramenta se chama apt. Apt de apt. Não sei de onde é que vem esse apt. Não sei de onde é que é apt, porque era o apt-get. Mas tudo bem, apt. É porque minha filha estava cantando a música do apt e aí eu tô com a música na cabeça agora. Aí ela passa o dia todo na frente do espelho. Apt. Eu disse, menino, o que é isso? A música apt. Ela tá naquela fase, acho que vocês, as meninas já devem ter passado, você fica na frente do espelho, né? Hã? Ela tá com 13.
Né? Essa fase do espelho é de dançar e cantar. Que ela nunca veja esse vídeo. Foca. No Linux, a gente tem, para cada distribuição, uma ferramenta que faz a gestão dos pacotes. Todo mundo junto aqui? As distribuições no Linux, elas seguem... Vamos ver se eu consigo... Ai, meu Deus. Eu estou para matar essa máquina virtual e continuar É porque a minha máquina, ela é um Arch Linux. Então ela é diferente. Meu Deus, peraí, eu vou conseguir. Bora lá. Vamos lá, eu vou fazer esse desenho agora. Eu consigo. Então, vamos lá. Acreditem, essa aula está 1000 vezes melhor do que a aula que eu dei na quarta-feira. Tanto que eu vou mandar o povo da quarta assistir essa. Então, vamos lá. Vamos aqui entender. Então, quando você está dentro de um sistema Linux, beleza? Esse sistema, ele segue algum modelo de organização de pacotes. Os mais comuns são o Ubuntu, beleza? São o Ubuntu, o Arch, tem muitos. Aí eu poderia citar aqui o Fedora e mais um catatal de outros. Ou só para esses dois aqui que são os mais comuns. O que é que significa? Que mesmo que eles tenham um miolo comum, que é o que a gente chama de kernel, que é como se fosse o coração do sistema, a forma como os pacotes são instalados, configurados, organizados, muda. E aí, as distribuições, elas são construídas em cima desses modelos. Então, por exemplo, em cima do modelo do Ubuntu, você vai ter como é aquele muito famoso? O Linux Mint, você vai ter mais um catatal de vários outros. Em cima do Arch, você vai ter, o Manjaro e mais um monte de outros tantos. Tá? Então, mesmo que você tenha 20, 30, 40 distribuições diferentes, elas vão se organizar mais ou menos da mesma forma. Então, por exemplo, no Ubuntu, a ferramenta que faz a gestão é o apt. No Arch Linux, a ferramenta que faz a gestão é o pacman. E por aí vai. Mas, então, é isso. Então, a gente está aqui numa máquina Ubuntu. A ferramenta que faz a atualização e instalação é o apt. Então, se eu quisesse atualizar a minha máquina, eu faria assim, sudo apt update. Porque, diferente do Windows, onde o processo de acesso administrativo é algo que funciona via bolinhas que aparecem na sua cara, você tenta fazer alguma coisa e aparece uma bolinha dizendo, ei, precisa de permissão de administrador, você quer ser administrador? Aí você clica em sim. Aqui, você explicita se o teu nível de acesso é nível de usuário ou nível de administrador. Então, se eu fizer um comando, crie o arquivo novo.txt do jeito que está aqui, ele vai criar o arquivo novo.txt com permissão de usuário. Só que se eu colocar o sudo na frente, ele vai criar esse arquivo. Ele vai criar esse arquivo com permissão de administrador. Entendeu? Então, na hora que eu digo, eu quero atualizar, eu quero verificar sudo apt update. Eu quero ver se existem atualizações para os meus pacotes. É isso que ele vai fazer agora. Aí vai perguntar, ei, qual é a tua senha de administrador? Aí eu coloco a minha senha que eu cadastrei na hora que eu instalei lá o WSL, ou na hora que eu instalei o Ubuntu. E aí ele vai explicitamente olhar lá no servidor do Ubuntu, nos servidores, né, se tem pacotes novos. Perceba que aqui no Linux, o processo de instalação, upgrade é explícito. Não é como, claro, né, pode ficar escondido em cima de alguma camada, mas não é como no Windows, que o Windows Update roda quando bem quer, lá está configurado, instala quando você está usando e tenta aplicar quando você vai desligar o computador. Ok? Então, normalmente o processo aqui, ele é normalmente mais explícito. Na pior das hipóteses, ou então na melhor, vai aparecer um botãozinho lá em cima. Existem atualizações prontas. Você só diz, quero instalar, só que a instalação é feita naquele momento que você está usando. E quando termina,
Não é como no Windows que ele precisa de estar desligando ou fazer o update, né, entendeu? Na hora que ele instala, ele mantém de forma simultânea as versões dos softwares que você está carregando por cima das versões que você acabou de instalar. Entendeu? Por exemplo, você está usando o Firefox. O Firefox está aberto. Aí você bota, quero atualizar o Firefox. Ele atualiza o Firefox e deixa atualizado por trás. Quando você fechar o Firefox que você tinha aberto e abrir ele de novo, aí ele vai carregar a nova versão, sem que ele tenha que matar a versão que você está usando para poder atualizar, entendeu? Então é bem melhor. Então, nesse update, eu pedi para ele olhar se tinha algum pacote para atualizar. E aí, quando a gente faz um upgrade -y, eu estou dizendo tudo que for pacote que tiver para atualizar, aí você atualiza. Aí ele vai, ó, tá vendo? Isso aqui tudo é pacote, que ele viu que tem versão nova, aí ele vai lá e começa a baixar e instalar todos os pacotes que tem versão nova. Então, bora de pouquinho, que a gente vai ter várias camadas e vários sistemas de gestão. Tudo bem aí? Estamos de boa até agora? Então vamos lá, vamos ficar repetindo que nem papagaio, que é muito conceito e dá nó na cabeça da gente. Primeira coisa que a gente fez, não estou na máquina Linux, estou na máquina Windows. Então vamos configurar para instalar o Linux dentro da máquina Windows. Instalamos o WSL, abrimos o VS Code, instalamos o plugin do WSL, abrimos o terminal do Ubuntu e abrimos o VS Code a partir do terminal do Ubuntu. Terminou a nossa conexão, a partir de agora eu consigo o VS Code com a máquina Linux. Ponto 1. Ponto 2. Estou dentro do Linux. E existe um gerenciador de pacotes, ou seja, que instala programas no Linux, para que eu não tenha que fazer como no Windows, que eu vou até o local, baixo o exe, clico e fico dando um monte de next, next, next. No caso do Ubuntu, o nome da ferramenta que faz essa gestão é quem? apt. E o que é que o sudo faz? Dá permissão de superusuário para que eu consiga instalar para todos os usuários do sistema. Estamos aqui, beleza? Pode fazer dentro aqui. Pode fazer, tá? Então, aqui a gente deu dois comandos. O update, ele diz, olhe se existem pacotes novos a serem atualizados. E o upgrade vai dizer, pegue os pacotes que você viu que precisam ser atualizados e atualize. Beleza? Tudo bem? Beleza. É Pac-Man. No caso do Arc, é diferente, mas a lógica é a mesma. Esse terminal que eu abri agora, ele não é mais o virtualizado. É a minha própria máquina, minha máquina Linux. A ideia é a mesma, só que os comandos são diferentes. Então, se eu quisesse verificar se existem novas atualizações e atualizar, no meu caso do meu Arch Linux, seria um Pac-Man menos, verifique se existem atualizações e aplique todas as atualizações. É a mesma ideia. Ó, ele está verificando se existem atualizações e ele, encontrando atualizações, começa a aplicar todas as atualizações. Comando muda, a ideia de eu ter uma ação síncrona para verificar atualizações e aplicar é a mesma. Tudo bem? Fechando aqui este terminal. Voltando para cá pro meu Ubuntu virtualizado. Meu Deus, que nó. Eu estou rodando o Arch Linux, aí eu virtualizei o Windows e dentro do Windows eu botei o Ubuntu. Estou me sentindo como é o nome daquele filme que é O Sonho Dentro do Sonho? Inception, filmaço. Bora lá, O Sonho Dentro de um Sonho. Beleza. Então, primeira camada, eu tenho um aplicativo para fazer gestão dos pacotes instalados. Vamos para a segunda camada agora, tá bom? Um desses pacotes que eu quero instalar, ele é um pacote do Python, que no caso é o TKO que vocês usam para rodar as ferramentas. Então, vamos aqui desenhar. Vamos desenhar piripichon, piripichon, piripiripichon, piripichon, piripichon. Beleza.
Então, vamos fazer de conta que você quer fazer um código numa linguagem qualquer. Um código lá no TypeScript, no JavaScript, e aí você começa a tentar fazer um aplicativo para os usuários dizerem o quanto eles gostaram da comida da Ryu. Eu quero fazer um aplicativo em Node.js para dizer, pessoal, consiga dizer o quanto que eles gostaram do aplicativo da Ryu. Será que você vai ter que implementar tudo a partir do zero? Será que faz sentido? Cada tela, cada processo de autenticação, de autorização, de chave, de telinha. Não, concorda? Tem 1 milhão de coisas que já está pronto. O nosso trabalho é criar as etapas que conectam os pedacinhos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. No caso do próprio TKO, vamos ver o tanto de biblioteca de outras pessoas que ele usa. Então aqui eu vou pular para o próprio código do TKO, tá? O que é que tem de biblioteca que ele usa? Deixa eu abrir aqui só para a gente ter uma noção. Ou seja, são bibliotecas que não fui eu que fiz, mas que eu preciso para não ter que fazer tudo do zero. Perdão, changelog não é requirement. Appgears é uma biblioteca que eu uso para poder saber onde é que eu devo colocar o arquivo de configuração. Porque para o Linux é uma coisa, para o Windows é outra coisa, para o Mac é outra coisa. Eu não quero ter que ficar caçando onde é que é a coisa dependendo do sistema operacional. Alguém já fez isso. Aí eu pego... Vamos lá. Lembrando, o objetivo aqui é explicar por que quando alguém vai desenvolver um programa, ele não faz tudo do zero. Ele precisa utilizar bibliotecas de outras pessoas. Então, aí eu vou pegar aqui um exemplo do próprio software que vocês usam. Vocês percebem que quando vocês estão rodando o programa, ele guarda um arquivo de configuração em algum lugar. Beleza? A diferença é que no Windows deveria ser em um lugar, no Linux é em outro lugar e no macOS é em outro lugar. Porque os sistemas operacionais, eles organizam os seus arquivos de forma diferente. Eu não quero ter que ficar vendo qual sistema operacional eu estou para saber onde é que eu vou colocar. E aí eu pensei, deve ter alguma biblioteca do Python, porque eu estou fazendo em Python, que mapeie onde é o local certo de cada arquivo. E aí, no caso do Python, o nome dessa biblioteca é appgears. Ela esconde essa camada para mim de que para que eu não precise me preocupar com qual é o sistema operacional. Ok? Uma outra biblioteca seria para poder gerar os grafos de... São imagens, PNGs, com alguns grafos, né, com algumas figuras. Eu não quero ter que fazer a programação de gerar um grafo ou gerar um desenho. Então eu vou perguntar, qual é a biblioteca que faz isso? Aí eu pego e instalo a biblioteca. Outra seria para trabalhar com codificação. Porque numa linguagem eu tenho um TF8, noutra linguagem eu vou ter outra coisa, noutra linguagem eu vou estar com Windows. Então isso daqui tudo foram códigos que eu não precisei fazer. Esse daqui é para eu poder calcular patches incrementais a partir de uma determinada coisa. Então, eu preciso... Vamos lá. Eu preciso de alguma ferramenta que me permita usar essas bibliotecas dessas pessoas. Entendeu? Cada linguagem vai ter uma ferramenta diferente para fazer esse processo que a gente chama de gerenciamento de dependências. Ou gerenciamento de pacotes. Gerenciamento de pacotes. Gerenciamento de pacotes. Tá? Então, nesse processo de gerenciamento de pacotes, ela vai fazer a instalação de pacotes, instalação de dependências. Eu quero fazer no meu programa lá do RU, eu quero fazer um sistema de autenticação com o Gmail. Entendeu? Você não quer que a pessoa tenha que criar login e senha. Ela não já tem um login e senha a maioria do Gmail? Então,
Com certeza você também não vai precisar escrever do zero esse pedaço de código que se conecta no Gmail. Fazer uma API. Você vai usar uma API, você vai ter que procurar nos pacotes, se você estiver fazendo em Node.js, você vai pegar esse pacote de autenticação e utilizar a interface para ele. E aí você precisa colocar esse pacote, vamos chamar de Gmail Authentication, tá certo? Gmail Out. Você precisa instalar esse pacote para o teu código funcionar. Uma API, o que seria? Seria algo que você já explicou? Uma API é um conjunto de funções que me dá acesso a alguma coisa. Então, esse é um nome genérico. Vamos lá. Falei para a gente chegar aonde? Cada linguagem vai ter um sistema de gestão de pacotes. Então, por exemplo, se você está no JavaScript, qual é a ferramenta que você usa para instalar pacotes e dependências? No caso é o npm. Então, sempre que você vê um comando chamado npm alguma coisa, é que você está instalando alguma coisa do JavaScript. Exatamente. Quando é que vocês fizeram isso? Quando vocês precisaram lá instalar o readline sync. npm install readline sync. O que é que essa linha diz para mim? Readline sync é uma biblioteca, só que é uma biblioteca de que linguagem? JavaScript. Como é que eu sei? Porque eu estou usando o npm, que é o gerenciador de bibliotecas do JavaScript. Então, se na camada sistema operacional eu tinha o apt para instalar os programas e pacotes, se a gente descer para a camada da linguagem, a linguagem também vai ter um programa de gerenciamento de pacotes. Então, a linguagem é uma biblioteca de sistema operacional. Eu tenho camadas e camadas. Uma camada maior eu instalo as linguagens, e aí eu tenho o apt para instalar o Python, para instalar o Rust, para instalar o JavaScript. E dentro da linguagem, eu vou ter uma outra ferramenta para gerenciar bibliotecas da própria linguagem. Então, se a gente estivesse fazendo uma biblioteca em Rust, eu não usaria o apt, eu usaria o cargo. Se eu estivesse fazendo uma biblioteca em Python, eu não usaria o npm, eu utilizaria o pip. Então, quando a gente vê um comando de pip install alguma coisa, eu estou dizendo, ei, eu quero que essa biblioteca do Python seja instalada. Então, vamos lá. Comandos. O ruim é... Porque TK é uma biblioteca feita em Python. É muita coisa nova, porque a gente está, no começo a gente não enxerga nada e agora a gente está tendo que abstrair as camadas, né? Vamos lá, camada 1, eu tenho um sistema operacional. Camada 2, esse sistema operacional vai usar alguma ferramenta para instalar pacotes, linguagens e tudo mais. Uma linguagem específica vai ter a sua própria ferramenta para fazer a instalação das dependências. Então, se eu quiser, se a gente fosse desenhar, a gente teria algo assim. Eu tenho meu sistema operacional, meu SO, e o meu sistema operacional vai usar uma ferramenta como, por exemplo, o apt ou o pacman. Esse apt vai instalar, por exemplo, o Node.js. Vai instalar o Node.js. O Node é o interpretador do JavaScript. Só tem esse? Não, tem outros. Ele pega a linguagem escrita daquela forma e transforma em linguagem de máquina para que ela possa rodar na minha máquina. Tudo bem? O Node.js vai ter a própria ferramenta dele, que no caso seria aqui o npm. No npm eu consigo instalar, por exemplo, o readline sync, que é uma biblioteca do npm. Eu consigo instalar o sbuild, que é uma biblioteca do npm. Eu consigo instalar o TypeScript, e tudo isso é instalado via npm. Beleza? Se por acaso via apt eu instalar o Python tem o pip. E via pip
eu consigo instalar o TKO, que é o que a gente usa para rodar os códigos. Quer dizer que o senhor podia ter escrito o TKO usando JavaScript? Poderia. Se eu tivesse escrito usando JavaScript, a gente não estaria utilizando o pip, a gente estaria usando o npm. Se eu tivesse instalado em Rust, a gente estaria usando o cargo para instalar. Se eu tivesse configurado o instalador para o sistema operacional, aí eu estaria dando um sudo apt install tko. Mas onde é que fica o C++? Tá. Cada linguagem, ela vai ter o seu próprio espaço. Então, se eu instalar o C ou o C++, por exemplo, eles são outra linguagem. Só que no caso o C e o C++, eles não têm uma ferramenta de gestão de dependências. O negócio teria que ser feito manualmente. Então, se você faz uma ferramenta em C ou C++ e quer que as pessoas instalem, você vai ter que configurar um instalador para o sistema operacional. Então, você vai ter que instalar via sistema operacional e não via camada de linguagem, que também poderia ser da mesma forma. Então, quem instalaria seria no nível do sistema operacional. Por exemplo, o GIMP, ele é instalado via sistema operacional. Sudo pacman-s GIMP. Ele não é instalado via npm, ele não é instalado via pip. Firefox também é a mesma coisa. Firefox. Então, esse pacote está na lista nos repositórios do sistema operacional. Tudo bem? Então, bora lá. Aula de configuração é assim. A gente deu uns 5 comandos só, mas a quantidade de conversa que a gente teve para entender o que é que os comandos fazem é homérica. Mas tudo bem, é porque fica muita coisa escondida quando a gente não precisa instalar. Tudo bem? Estamos de boa até aqui? Tá, vamos lá. A gente está acostumado de não usar isso. E muitas vezes não precisa. Só que conhecer isso ajuda demais, porque no dia que você tiver que fazer uma instalação e uma configuração, você não vai se sentir completamente desorientado. Inclusive, é porque eu passo, tipo assim, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu gosto muito de botar no ChatGPT para ele fazer uma coisa que eu nunca saberia fazer na minha vida. Tudo bem. Eu não entendo mais das coisas que ele faz. Aí assim eu vou começando a entender. Isso daqui ajuda um bocado, né? Então vamos lá. Para instalar o TKO, eu vou instalar via pip. Então, vou voltar lá para o meu Ubuntu. Não, esse daqui não é o meu Ubuntu. Vou voltar lá para o meu Ubuntu. Cadê você, Ubuntu? Volta, Ubuntu. Beleza, onde é que eu estava? Beleza. Então, para instalar o TKO, eu preciso do pip. E para instalar o pip, eu vou instalar via sistema operacional. Sudo apt install. Nas versões mais novas do Ubuntu e no WSL, o aplicativo se chama pipx. Não tem que instalar não, Python. Por que é que você deu erro aqui? Sudo apt. Peraí. Sudo apt install Python 3. Agora bugou. Eu não sei se é porque minha máquina virtual voltou e morreu e voltou. Deu erro aqui no meu terminal. Deixa eu abrir outro aqui. Ué, cadê você? Ó, tá vendo? Ó, deu erro aqui na máquina virtual. Ó, esculhambou tudo. Deixa eu matar o VS Code da máquina virtual e abrir de novo aqui. Code, ponto. Ó, bugou tudo aqui. Deixa eu abrir o Ubuntu de novo. Então, para abrir o Ubuntu, vocês já entenderam. Clica aqui e digita e vem para cá e abre o Ubuntu. Então, se vocês fossem abrir... quebrou, foi tudo, velho. Deixa eu desligar esse negócio aqui. P2P. Adeus, máquina virtual.
Não vou mais utilizar você. Pronto. Deixa eu abrir aqui os passos que a gente fez até hoje, se você quiser, até agora, se você quiser seguir da sua casa, tá certo? Ele está lá no nosso repositório, github.com/qxcode, PO/arcade. Pam, pararam, 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 pam, pam, pararam. Putz, já foi quase 1 hora. Ó, tá bem aqui, ó. WSL, esse daqui. WSL. Ai não, tá no repositório do TKO. github.com/cenapktko. Beleza, tá aqui, ó. Então, o primeiro passo foi o que a gente fez. WSL install, aceita as configurações, abre o VS Code e tudo mais. Abre o VS Code, termina a configuração. Nesse passo, você já tem o Linux funcionando. Aí, o que é que a gente precisa agora? Instalar o Python, tudo bem? E para instalar o Python, a gente vai precisar de algum desses dois comandos. Se você está lá no WSL ou no Ubuntu, você faz assim. Se você está no Arch Linux como eu, no caso seria isso daqui. Depois que você fez essa instalação, você já tem o Python e você já tem o pip. Agora você vai instalar o TKO, tá? No caso que você está fazendo via pip, e aí o que vocês vão fazer agora? Vocês vão ligar o computadorzinho de vocês, os computadores da universidade, beleza? Vão configurar aí no computador da universidade. E aí vocês vão dar esse comando aqui, se você está na máquina da universidade. Tá? Abre aí o terminal no Ubuntu e dá esse comando. Oi. Eu dei esse daí antes do estágio. O pai tem problema? Não, tem não. Tá? Se você está no Arch Linux ou no WSL, você dá esse daqui. E agora a gente vai para esse link que eu tô, ele está aqui, ó. github.com/cenapk/tko. A gente está nesse ponto bem aqui para instalar o TKO. O quê? Esse primeiro? Isso daqui é só se você tivesse no WSL, mas na máquina da universidade o Python já está instalado, você não precisa disso. Na máquina da universidade a gente vem a partir desse ponto aqui, que é quando o pip já está configurado. Não precisa baixar nada, até porque vocês não têm permissão de administrador. Eu acho que não está dando nenhum. Calma aí. Agora a gente vai para outro conceito. Glória, vamos lá. Quando a gente faz uma instalação, essa instalação, ela pode ser feita em 3 escopos diferentes. Vamos lá. Então, o primeiro escopo seria um escopo de nível global. O que é um escopo global? Quando você instala algo para todos os usuários. Então, você instala algo, por exemplo, quando você dá um sudo apt e instala um programa, você está instalando um programa para todos os usuários. Se qualquer usuário digitar o nome do programinha no terminal, vai aparecer o programa para ele. Beleza? Então, esse programa que foi instalado, o escopo de visão dele é todos os usuários. Beleza. Quando você instala uma coisa em nível de usuário, você instala sem permissão de superusuário e só quem vai enxergar aquilo é o seu usuário. Tudo bem? Beleza? De boa? E o terceiro, só por curiosidade, é o nível de projeto ou de ambiente virtual. Por que isso daqui é útil? Porque às vezes você quer instalar uma versão de uma biblioteca que só vai funcionar com esse projeto e você precisa de uma outra versão da biblioteca para funcionar com outro projeto. O que aconteceria se você instalasse algo que funcionasse para tudo? Ia ficar começando a dar conflito. Esse projeto precisa de uma versão, esse projeto precisa de outra versão, esse projeto usa uma versão do Python, esse projeto aqui usa outra versão do Python, esse projeto usa uma versão do Node, esse projeto usa outra versão do Node. E para não ficar nesse caos,
existem também as instalações em nível de projeto, ou a nível de projeto, né? Que é o que a gente também chama de ambiente virtual, Virtual Environment. Então, quando vocês encontrarem esse nomezinho, ambiente virtual, significa que você não está instalando para ser visto em qualquer lugar. Está instalando para ser visto só dentro daquela pasta. Beleza? Tudo bem? Então, vamos lá. Camadas. Quando eu instalo globalmente, está disponível para quem? Todos os usuários. E para fazer isso, você precisa de permissão de administrador. Beleza? Quando eu instalo localmente, você está visível só dentro para esse usuário, mas para todos os projetos e pastas desse usuário. Ok? Que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai instalar o TKO para todos os projetos e pastas do usuário aluno. E aí, já que a gente já entendeu níveis de visibilidade, a gente vai para outro conceito. Já bem, isso não acaba não? Acaba não. Por que é tanto conceito assim? Porque é a primeira vez na vida que vocês têm que instalar alguma coisa. Eu acho que deu um equívoco quando instala do TKO. Tudo bem. Esse erro eu entendo. Aí a gente vai consertar ele agora. Mas por que todas as vezes que eu instalei alguma coisa eu não precisei pensar nisso? Porque sempre foi algo global e você só tinha que dar next, 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 next. Então você nunca precisou se preocupar em que pasta aquilo foi cair. Porque tudo que você instalava era sempre visível em qualquer lugar que você usasse. Só que quando a gente começa a programar, começa a ter problema de versão, conflito, dependência e tudo mais. Então acredite, a aula que vocês estão queimando hoje comigo vai ser extremamente útil para o resto da sua vida. Porque muitas vezes você vai precisar entender, cadê o negócio que eu instalei? Onde é que foi parar? Por que que não estou achando? Porque a gente vai precisar desses conceitos. Então vamos lá. Existe um conceito chamado path. Em inglês, o que é que significa path? Caminho. Então, o path, ele é o caminho, os lugares em que o sistema operacional procura quando você digita qualquer coisa, ou quando você quer fazer alguma coisa. Exemplo, quando eu estou aqui no meu terminal, e se eu digitar um comando tree, o que será que ele faz com essa palavra que eu acabei de digitar aqui? Onde é que ele vai procurar isso daqui? Na hora que eu digito tree, que acontece alguma coisa, existem locais em que ele começa a procurar pelo comando tree. E esses locais em que ele está procurando, a gente chama de path. Então, se eu perguntar qual é o path, ele vai dizer os locais em que eu procuro por executáveis são esse local aqui, esse local aqui, esse local aqui. Ou seja, é uma lista de pastas em que ele sai procurando. Tem tree aí, tem tree aí, tem tree aí, tem tree aí, tem tree aí. Opa, tem tree bem aqui. Então ele roda aquele arquivo executável que está dentro dessa pasta. Veja bem? Ou seja, não é magicamente que as coisas aparecem. Existe uma lista de arquivos, uma lista de pastas, e ele procura por essa lista de pastas. Por exemplo, na hora que eu instalei um aplicativozinho do JetBrains, que é para instalar IDEs, ele foi adicionado no meu path, tá vendo? Ó? Tá vendo isso daqui? Isso significa, porque esse arquivo está no meu path, eu consigo abrir o PyCharm, que é um editor para Python. Se eu perguntar, cadê o PyCharm? Ele vai dizer que está onde? Instalado. Está aqui dentro dessa pasta. /home, /lion, /bin, /PyCharm. Se eu perguntar, ei, cadê o TKO? Ele vai dizer, está instalado dentro de /home, /lion, /local, /bin, /TKO. Ok? No Windows é a mesma coisa. Só que a diferença é que no Windows tudo é feito por cliques. Você teria que ir em variáveis de ambiente, aí abrir variável de ambiente. Uma dessas variáveis teria o nome de path, perdão. Uma dessas variáveis teria o nome de path. Aí você abre o path e coloca, sei lá, o que você quiser dentro dele. Normalmente, quando eu quero descobrir onde está instalado no arquivo, eu clico no botão direito e clico em abrir o local do arquivo. É isso? É, mais ou menos. Quando vocês... O que é a ideia do path? Se você instalou uma coisa e ele colocou essa coisa em algum lugar,
mas esse lugar não está no path, você não vai conseguir encontrá-lo para executar. Essa é a lógica que a gente quer chegar, entendeu? Instalei um negócio, não está no path, ele não vai ser encontrado, entendeu? Ah, professor, nunca precisei saber disso. É porque talvez as coisas que você instalou foram jogadas em locais que já tinham visibilidade. Por exemplo, não vou dar mais exemplos aqui não. O que eu quero dizer? Por exemplo, dependendo do sistema operacional, ele não coloca por padrão os pacotes do Python dentro do path. pip install tko. Ele pode até instalar, mas deixa eu desinstalar aqui na marra. tko ppx uninstall tko. ppx install tko. Aí ele vai instalar e aqui vai funcionar. Por quê? Porque quando eu perguntar, ei, qual é o path? Ele vai ter isso daqui dentro do path, que por padrão não tem. Perdão, estou ficando cansado, estou começando a embolar, desculpa. Essa aula é difícil mesmo. Perdão, desculpa, falha minha. Bora lá. O que é que eu estou dizendo? Quando vocês instalarem pip install tko, não vai funcionar. E aí a gente precisa desse passo a mais, que é adicionar ele no path, que seria esse comando bem aqui, ó. Entendeu? O que é que esse comando faz? Ele vai dizer, ei, adiciona no path atual a seguinte pasta, .local.bin, que é onde são instalados os pacotes do Python. A partir de então, qualquer pacote que você instalar do Python vai ter visibilidade. Mas se você não fizer isso, os pacotes do Python não vão ter visibilidade. Então vocês precisam rodar isso daqui no terminal para funcionar na máquina de vocês. É isso aí que a gente precisa. Se vocês quiserem o comando para poder rodar aí, ele vai estar lá em notepad.com/abacaxi. Agora, vocês copiam isso daqui, colam no terminal e aí ele vai visualizar os pacotes que você instalar via Python. Eu não... Exatamente, ele diz, faça isso daqui para poder adicionar no path. Exato. Tudo bem. Eu chego já aí, tá? Beleza? Então, tentem fazer isso. Tentem. Pega a máquina da universidade, pip install tko, aí pega esse comando que está no abacaxi, e se por acaso o tko não foi encontrado depois do pip, você cola ele no terminal que ele vai encontrar. Depois tem que fechar. Tem que fechar o terminal e abrir de novo depois do pip. Senão ele... depois de fazer isso aí, senão ele não acha. O terminal, depois de adicionar no path, senão ele não acha. Aí agora tá pronto? Tá pronto. Tá pronto só a primeira de 3 etapas. Então, a sequência é... Lembra, primeiro passo é instalar o Python, né? Que no caso seria isso daqui. Beleza? Segundo passo é instalar o TKO. Aí o terceiro passo, adicionar ele no path e depois reinicia o terminal, né? Fecha, abre e vai funcionar. Eita, pleura.
Então, se vocês estiverem na máquina da universidade, vocês não têm como instalar o Python, vocês não têm permissão de administrador, porque ele já está instalado. Vocês podem só fazer esse comando aqui, pip install tcl. E aí ele vai instalar localmente, com permissão do usuário. E aí vocês vão colocar ele no path para que você consiga encontrar esse comando de qualquer lugar das tuas pastas, entendeu? Você vai instalar ele global para o teu usuário. Na verdade, não é global para o usuário, né? Você vai instalar ele em escopo do usuário. Não é para aparecer. Você vai executar ele no terminal. O que é que ele vai fazer? Ele vai colocar essa linha aqui dentro do arquivo que carrega o terminal. Então ele vai dizer, ei, quando você carregar o terminal, procure os binários bem aqui. Aí depois basta fechar o terminal e abrir de novo, que já vai estar funcionando. TKO já é para ser encontrado. TKO-V. TKO-V, se aparecer a versão, é porque ele está instalado. TKO está. Tinha dado beijo nisso. Mas peraí, vocês não vão precisar criar um novo repositório, porque vocês já têm um repositório. Vocês já estão trabalhando. Isso daqui foi só a primeira camada, instalar a ferramenta. Mas aí a gente aprendeu. A gente pode copiar o repositório. Exatamente, mas vamos lá. É porque o pessoal ele começa a enlouquecer nesse semestre, porque vocês estão lidando com ferramentas, tecnologias e ideias que o povo só vai levar lá para o quarto semestre, quinto semestre, entendeu? Então, trabalhar com repositório remoto, trabalhar com GitHub, fazer configuração, setup, tudo mais, normalmente a gente vê bem depois. Então é normal. A gente está vendo agora para já se acostumar. Tá vendo agora porque eu acho muito útil. Mesmo que seja sofrido, assim, passar por todas essas camadas, eu acredito que quanto mais cedo a gente se habituar com isso, mais fácil é. Do que ficar naquele jogo de, meu Deus, arrastar bloquinho, fazer programação com bloquinho até, sei lá, terceiro, quarto semestre. É muito sofrido, né? Mas, assim, todo mundo sofre com isso. Independente de curso, o pessoal de engenharia da computação estava sofrendo, chorando aqui na mesma aula de manhã. Então, todo mundo sofre porque a gente começa... Semestre passado, a única coisa que você mexia era no celular, no começo do ano. Agora você está em 15 camadas de abstração diferentes. Sistema operacional, virtualização, máquina virtual, ambiente de desenvolvimento, Codespace, GitHub. Então, faz parte. Tudo bem? Então, vamos lá. O que foi que a gente já viu de conceito? Eu fico repetindo, feito uma matraca. Por quê? Porque para ver se simplifica. Fizemos o WSL. A partir do WSL no Linux, nós configuramos o VS Code. E dentro do Windows, nós criamos o Linux. Nós fizemos a máquina Linux. A partir da máquina Linux, nós instalamos o Python. E a partir do Python, a gente instalou o TKO para poder interagir com os nossos repositórios. Tudo bem? Foi? Beleza. Vamos agora para a parte difícil da aula. A gente estava na fácil. Como é que dá update no TKO? Não, para fazer o update você faz pip. Se você está com o pip, é pip install TKO -- upgrade. Se você está no pipx, que seria via WSL, pipx upgrade TKO. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para a próxima camada aqui do problema. Eu vou só lembrar a ideia de... Agora a gente vai... Vamos, foca. Eu sei que é cansativo, mas a gente vai gastar essas 2 horinhas da nossa vida vendo esses conceitos. Vamos lá. Agora a gente vai lembrar o que é o GitHub, vamos lembrar o que é o Codespaces, beleza? E vamos criar o nosso repositório local, na máquina física. Pode criar aqui nesse computador do pai. Tudo bem, beleza. Então, vamos só lembrar qual é a ideia.
Número 1, daquela aula que a gente viu. A gente criou um repositório remoto lá no GitHub. Vocês criaram esse repositório remoto a partir de um linkzinho que eu mandei. Vocês clicaram, escolheram o nome de vocês. Aliás, como é que acha? Porque eu fui tentar achar, eu fui nos meus repositórios, não aparece lá. Tá. Então, primeiro passo. Cadê meu repositório remoto? Quando você abrir o seu repositório, quando você abrir aqui a sua conta, você vai fazer login no GitHub. E aí, quando você fizer o login no GitHub, tá aqui, ó, Home, vocês vão cair nessa tela. Tudo bem? Dessa tela, vocês podem vir aqui na esquerda e clicar em Mostrar Mais. E aí vai mostrar todos os repositórios que você tem acesso de escrita. Porque o repositório da disciplina não foi criado dentro do seu usuário. Não é um repositório seu, como se você pudesse apagar e fazer o que quisesse com ele. Ele foi criado dentro da disciplina. Então, a posse do repositório é a disciplina. Você tem direito de ler e escrever nesse repositório que foi criado para você, mas ele não é seu. Entendeu? Quem é que pode enxergar esse repositório? Você e eu. Então, só você e eu, como ele foi criado privado, temos acesso de leitura e escrita. Por isso que quando você abre o GitHub e clica lá em Meus Repositórios, ele não está nos seus repositórios. Ele é um repositório que você tem permissão de escrita. Beleza? Então, como é que você acha? Você vai aqui no Home do GitHub, e aí se vocês fizerem isso e descerem aqui para encontrar os seus repositórios, ele vai estar lá listado com o nomezinho de Xcode Course. Tá vendo aqui? Ó, ele vai ter um nomezinho mais ou menos assim. Tá? E aí você vai encontrar o seu repositório que você criou bem aqui. Beleza? Oi. Aqui já deu certo, eu já clonei, tá tudo aqui, só falta o histórico do TKO, né? Tá, tudo bem. A gente chega já aí, é porque eu não sei em que camada você tá. Tudo bem? Temos um repositório. Então, o que é esse repositório? Esse repositório é um local na nuvem, um local lá no servidor do GitHub, onde existe um punhado de arquivos, e associado a esses arquivos tem controle de versão, versões desses arquivos. Ou seja, tem o histórico de todos os arquivos, de tudo que você salvou está lá dentro do GitHub. Tudo bem? Tudo bem? A diferença é que isso daqui, ele não é algo que você consiga editar diretamente. Eu não consigo chegar aqui e alterar uma linha, ou apagar, ou mexer em alguma coisa. A gente poderia imaginar que esses arquivos que estão aqui, eles são de leitura. Leitura. Ou seja, não é algo que eu consigo chegar lá e apagar diretamente. Para poder alterar esses arquivos, o que é que a gente tem que fazer? A gente faz uma cópia local desses arquivos. Isso daqui a gente diz que a gente faz uma clonagem. A gente copia esses arquivos para algum lugar, e esse lugar é uma máquina, a gente chama de repositório local. Esse daqui seria o repositório remoto, tudo bem? E aqui a gente vai copiar para o repositório local. Tudo ok? Qual é a diferença? Aqui, a única coisa que eu tenho são os meus arquivos, como se fosse um site que eu abro para ler. Aqui na máquina local, no repositório local, você tem um sistema de arquivos, você vai ter memória, você pode instalar programas, você pode editar os seus arquivos. Então você tem todo um ambiente de desenvolvimento para você manipular esses dados. Aqui não. Aqui você só tem os arquivos e você não consegue editá-los. Estamos juntos aqui, entendendo? Beleza. Então vamos lá. Qual foi a primeira alteração que a gente fez? Para simplificar o processo, o GitHub oferece para a gente uma máquina virtual que pega esse repositório remoto
e copia para um repositório local numa máquina virtual que a gente chama de CodeSpace. Então, quando a gente cria um CodeSpace vinculado a um repositório remoto, esse CodeSpace vai ter um sistema de arquivos, que eu posso criar um arquivo, apagar um arquivo, renomear. Ele vai ter um IDE, que no caso é o VS Code. Eu posso instalar os programas que eu quiser. Eu quero utilizar o Python, o JavaScript, e aí eu instalo todos os programas que eu quero. Eu rodo isso daí, ele tem uma memória RAM associada. Eu tenho um processador associado, que tem um poder de processamento. Então, qual é a coisa boa do CodeSpace? Número 1, o vínculo que ele faz com o meu repositório é um vínculo automático. Eu já estou autenticado. Ou seja, como eu estou logado, esse CodeSpace já sabe que eu sou eu. Eu não preciso provar que eu sou eu. Tudo bem? A minha máquina virtual sabe que eu sou eu. Eu não preciso provar que eu sou eu. Número 2. Como é uma coisa que roda no browser, se você fizer login nesse computador e depois simplesmente apagar, você consegue fazer login de casa, subir a máquina virtual e continuar programando de onde você parou. Ótimo. Se isso é bom, quais são os problemas ou limitações desse caso aqui, desse modelo? Número 1, você depende de internet. Uma das limitações vai ser a velocidade da internet. Porque tudo que você vai estar mandando, fazendo ou executando, não está rodando na tua máquina local. Está sendo enviado para a máquina virtual, ela vai fazer a ação, mandar de volta. Então, a primeira coisa é que você tem uma latência. Ou seja, o conceito de latência é o tanto de tempo que demora para eu visualizar a ação. Até digitar um caractere demora, às vezes. Porque você digita o caractere vai, ele tem que entender que aconteceu o caractere, tem que dizer, ok, o caractere foi digitado. Então, a gente tem o problema da latência, que fica mais evidente quando a internet é pior. Beleza? Segunda limitação, eu tenho uma limitação de processamento. Porque nunca que na vida a tua máquina virtual vai ter o poder de 4 processadores dedicados, que é a mesma coisa de uma máquina local. O que é que você tem que pagar por esse processamento que você está usando da máquina virtual? Como é que o GitHub faz? Ele diz, você tem, 80 horas de poder de processamento. Se você quer mais poder de processamento, você pode quadriplicar a quantidade de processadores. Mas aí, com mais poder de processamento, você vai ter menos tempo de uso. Oi? O Java eles fizeram isso, te dá tanto processamento de graça. Tudo é um incentivo. Por exemplo, o próprio Copilot, ele começou como sendo privado, gratuito. Depois que todo mundo começou a utilizar, aí eles começaram a cobrar. O Replit, vocês lembram na época que o Replit não tinha limite? Por que eles fazem isso? Que daqui a pouco eles botam limite e quem já tiver feito sua solução presa ao Replit, vai ter que começar a pagar para usar o Replit. Faz quanto tempo que tem CodeSpace? Dessa forma, há alguns meses. Sério? É. Não, Não é antigo não. Ano passado para cá que se tornou mais aberto e que aumentaram a quantidade de horas de uso. muita coisa. 160 horas de núcleo é coisa pra caramba. 8 de RAM, 16 de RAM, meu computador tem 8 de RAM. Então, assim, aí o que a gente tem? A gente tem essa facilidade. Só que a gente tem a limitação, foco, a latência, o fato de estar usando uma máquina remota, e a gente tem a limitação de poder de processamento, e a gente tem a limitação de ter que estar pagando pela máquina. A gente não está pagando porque é gratuito, mas uma hora eles podem dizer, agora é pago! Como o Replit fez, e aí você se lascou. Pessoal, eu sei que está todo mundo cansado, mas vamos tentar terminar, tudo bem? Bora lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar fazer isso daqui na nossa máquina local. Então, ao invés de a gente usar o CodeSpace, a gente vai utilizar o sistema de arquivo e o poder de processamento
da nossa máquina local. Então vamos lembrar como é que é o fluxo de ação. Na hora que você cria o CodeSpace, mesmo que você não faça, ele dá um comando de clonagem. Ele copia o teu repositório remoto para dentro do repositório local. E aí, para mandar de volta, quais são os comandos que você dá? O add, não é assim? E o commit, para poder guardar a versão local. E para mandar de volta, você manda com o comando de push. Ah, professor, eu só aperto o botão lá do gerenciador do VS Code. Mas são conceitos que a gente precisa. Então, agora, o que a gente vai precisar? Vamos precisar fazer um comando de clonagem para poder copiar esse repositório para a minha máquina local, no meu computador. Então, isso daí vai fazer com que o meu repositório fique vinculado a uma pasta. E aí eu vou poder fazer as alterações que eu quiser dentro dessa pasta com add commit e mando de volta com o comando de push. Tudo bem? Ok. Onde é que mora o problema? O problema mora aqui. Quando você criou o CodeSpace, como já estava vinculado com a tua conta do GitHub, você automaticamente foi autenticado. Quando você está trabalhando dentro da pasta local, você precisa provar que você é você. Por quê? Será que qualquer pessoa pode fazer um push para um repositório qualquer? Não, só pode o dono do repositório. Será que o teu repositório privado qualquer pessoa pode clonar? Não, só pode, no caso, você e eu. Ei, estrela mais brilhante da constelação educacional, assiste o restinho da aula depois, tá certo? Beleza? Bora lá. Eu errei. Era a estrela mais brilhante do firmamento educacional. Eu falei constelação? Foi? Tudo bem, tanto faz. Bora lá. Beleza. Foca aqui, meu povo, foca aqui, ó. Então agora você precisa dizer que você é você. Repositórios públicos, ele tem acesso de leitura livre. Então qualquer um de vocês pode chegar numa pasta do computador e dizer git clone https://github.com/cenapk/tko. Exemplo. Por quê? Porque esse é um repositório público. Aí ele vai... porque eu já tenho a pasta aqui. rm-rtk. rm-r-f. Pronto. E como esse é um repositório público, qualquer pessoa tem acesso de leitura. Baixei o repositório inteiro. Só que no seu repositório que você criou só para você e para mim, se eu tentar fazer isso, ele vai dizer quem é você. Você tem acesso? Então, para isso, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos lá. Putz, eu tô cansado já. É porque, como eu já é a terceira vez que eu dou essa aula, nas outras turmas eu pulei um monte de abstração e o povo ficou boiando na batatinha. Nessa, eu fiz tudo assim nos mínimos detalhes. Eu imagino que não foi tão terrível, né? Não. Então vamos lá. Agora a gente tem o processo. Como é que eu provo que eu sou eu? A primeira forma mais comum é você dar o seu login e a sua senha. Está aqui o meu login e a minha senha. O que é o problema? O GitHub, ele normalmente tem um controle que ele diz: eu não quero que você use a sua senha para você se autenticar, porque uma senha é uma coisa que compromete todo o sistema. Então, para esse processo de autenticação via login e senha, ele vai dizer: crie uma senha temporária, que a gente chama de token de acesso. Então eu vou fazer aqui, não vai dar tempo de vocês fazerem nas outras turmas. O pessoal fez
mas como o nosso tempo já avançou, vocês vão fazer de casa, tá? Como é que eu crio uma senha parcial de acesso? Eu venho aqui, aí eu vou em configurações, aqui settings. Depois de settings, a gente vai até lá embaixo onde tem, ó, aqui no finalzinho, configurações do desenvolvedor. Depois de configurações de desenvolvedor, a gente vai em tokens pessoais de acesso e a gente vem aqui em tokens clássicos. Aí eu venho bem aqui em criar novo token, token clássico. Lembra, o token é um texto, é uma senha. Qual é a diferença? Eu consigo, para esse texto, para essa senha, definir qual poder ele vai ter e quanto tempo vai durar. Se a tua senha normal dá acesso a tudo e vale para sempre, o teu token pode ser criado de forma parcial. Ei, eu só quero que esse token tenha poder de leitura para esse repositório e dure 7 dias. Diferente da senha que te daria acesso a apagar tudo, a remover o repositório inteiro, entendeu? Então o token ele é mais controlado. Então eu fiz o meu login aqui no meu repositório. E aí eu vou criar um token para disciplina de PO. Ó, eu quero dar acesso de 30 dias e obrigatoriamente eu tenho que marcar pelo menos esse daqui, ó, que é para dar permissão de leitura e escrita nos repositórios. Aí eu venho bem aqui e criar token. Tá vendo esse texto? Esse texto todinho é a minha senha. Claro que quando terminar a aula, na hora que eu subir, eu vou ter apagado isso daqui. Mas com esse texto, você consegue clonar qualquer um dos meus repositórios e escrever em qualquer um dos meus repositórios com esse texto. Ok? Então, no repositório que vocês têm de vocês da disciplina, vou pegar um aqui, ó, GitHub Classroom. O repositório que vocês têm que clonar é esse aqui da disciplina. Não é o meu repositório, é o de vocês. Então vamos aqui para o do Guilherme. Os repositórios, eles têm esse nome aqui, ó, só para você saber que você está trabalhando no canto correto, tá vendo? TKO, Rep, Guilherme, tá vendo? Isso daqui é o repositório dele da disciplina. Se eu pegar essa URL e mandar para qualquer um de vocês, vocês vão tentar abrir e vai dizer URL não encontrada. Deixa eu abrir aqui na aba anônima. Ele vai dizer o quê? Ó, nem sei o que é isso que você está me mandando abrir. Mas se você estiver logado no GitHub, você consegue enxergar. Tudo bem? Beleza? Lembrando, o que eu estou tentando fazer aqui? Copiar o meu repositório para a minha máquina local. Beleza? Então, para copiar o repositório, eu preciso saber cadê ele. Para saber cadê ele, eu venho bem aqui em Code. Ó, à direita fica o Code Spaces e à esquerda fica o repositório local. E aqui eu tenho 3 opções. A primeira é quando você vai usar o token de acesso, que é quando, se você quisesse, por exemplo, passar a tarde programando na máquina local. O token de acesso é uma coisa que você faz o login, terminou, desligou a máquina, teu login foi apagado. Ninguém mais vai conseguir utilizar o login que foi usado na máquina. O login vai durar só enquanto você está usando. Ah, mas eu quero que fique para sempre, porque eu estou trabalhando no meu notebook. Então não seria essa opção, seria essa daqui. Porque aqui você vai instalar tipo um arquivo no teu computador que vai te dar acesso eterno autenticado ao GitHub. Então, vamos primeiro para essa etapa. Criei a minha senha de acesso, sim ou não? Sim. GitHub, configurações de desenvolvedor, criar novo token, coloquei o nome no token, pode acessar os repositórios, e o repositório que eu quero é esse daqui. Então eu venho para HTTPS, copio esse negócio aqui, abro lá o meu terminal, seja do Ubuntu, ou seja o do WSL, e aí eu vou clonar, criar o vínculo entre a minha pasta remoto e a minha pasta local, que é um comando de git clone. Por que eu não precisei fazer isso quando eu usei o CodeSpace? Porque ele fez automático para mim. Ele já copiou todos os arquivos. Só que agora, não, ó. Pinga, git clone. Ups.
Marmota é essa, fi? Git clone. Agora foi. Aí ele vai perguntar o quê? Ei, quem é que está acessando o repositório? Sou eu. É o meu ID do GitHub. Qual é a tua senha de acesso? Se eu tentar a minha senha normal do GitHub, ele não aceitou. Ele vai dizer, não, preciso que você use um token de acesso. Cena PK. E aí agora o que é que ele quer? A minha senha que eu criei. Então, Ele só pede essas coisas porque é privado. Se fosse público... se fosse público, ele não precisaria. Tá? Então eu vou lá aqui. Cadê os meus tokens de acesso? Eu acho que eu criei aqui na... Tá vendo isso daqui? Isso é uma senha. Só que é uma senha bem compridona. Então eu copiei aqui. Aí eu vim para cá e dei um Ctrl Shift V para colar. Mas eu não vi nada, que é justamente para não revelar para a pessoa que você está digitando a senha. Dou Enter. E olha o que é que ele fez? Clonou o repositório para mim. Agora eu consigo abrir o repositório do Guilherme. TKO rep Guilherme. E aí tá aqui o Guilherme, os códigos que ele fez, tudo que ele fez. Eu consigo acesso às pastas que ele escreveu. Tá aqui a atividade do animal. Tá vendo? Tá aqui o código que ele fez do animal. Eu tô dentro do repositório do Guilherme. Aí se eu quiser mandar de volta alguma coisa, eu poderia, por exemplo, professor, eu estou com dificuldade de fazer tal coisa. Eu vou lá e digo assim, seu animal está tudo errado. Aí ele vai, se eu abrir aqui na parte do VS Code, ele vai dizer, ei, você alterou esse arquivo. Aí eu vou fazer o add, posso fazer o commit, seu animal, e posso fazer o push. Enviei de volta. Agora o repositório dele no GitHub está alterado. Eu alterei por quê? Porque eu tenho poder de acesso. Beleza? Só que eu fiz isso usando o token. Na hora que eu desligar o computador, na hora que eu sair do login, se eu tentar fazer de novo, ele vai pedir o login e vai pedir a senha. Entendeu? Então, você usou o HTTPS? porque eu usei HTTPS. Já era. Fechou. Não, porque eu não fiz o login do meu sistema operacional. Eu ainda estou logado. Não, 30 dias é a validade que a minha credencial existe. Quando a gente vai fazer a configuração, é porque está aqui no processo de instalação. Ó. Quando a gente faz a configuração, a gente diz para o Git, foco pessoal para terminar, eu digo para o Git, para terminar não, que ainda tem mais 15 minutos, eu digo para o Git, se eu quero que ele pergunte o token a cada ação, ou se eu quero que ele mantenha a senha salva até eu deslogar do computador. Para justamente você não ter que, toda vez que você fizer um push, copiar login e senha. Então tem um comandozinho que a gente coloca lá, que é git credentials, está lá no tutorial. Credentials help cache, alguma coisa assim, entendeu? Que diz, ei, mantém a senha no cache enquanto eu tiver feito o login de aluno. Você não entra e faz o login de aluno? Quando você sair do login ou quando você deslogar, o teu token some e aí você, quando quiser fazer um push de novo, você tem que colocar o seu login e senha de novo. O que são aqueles 30 dias? Aqueles 30 dias servem para, depois de 30 dias, ele é automaticamente apagado. Aí só se quiser, só cria outro de novo. Isso daqui é para um acesso feito numa máquina temporária. Por quê? Porque você não quer que a máquina temporária tenha acesso eterno ao teu repositório. Quando a gente faz para nossa máquina pessoal, o processo é um pouquinho diferente. Eu acho que não dá mais para falar aqui, porque já está todo mundo completamente, fisicamente e emocionalmente saturado, mas eu vou só mostrar que tem o tutorial e onde é que ele está, tá? github.com, QXcode PO, arcade. Então, aqui no QXcode PO tem
configuração de token para acesso temporário, que foi o que a gente acabou de fazer agora, ó. E aí todos os passos estão aqui. Tem Ó, essa atividade no TK1? tem. Então, ó, configurar token de acesso, selecionar a opçãozinha repo, gerar token, vai até o repositório. Tá vendo que a gente fez esses passos? Ir lá em code, HTTPS, copiar o URL, git clone, digitar a senha e cola o acesso. Tá vendo? Aí depois o que é que você faz? Pelo menos uma vez na máquina você vai dizer, ei, eu quero que a minha senha fique salva até eu fazer logout. E aí pronto, você não vai ter que ficar colocando login e senha o tempo todo. Aí que seria a mesma coisa, add, commit e push. Ah, mas eu tô no meu notebook. Muda alguma coisa? Muda. Porque você tem como configurar para você estar sempre autenticado. Não precisar ficar digitando login e senha. E isso é feito via chave RSA. Quem é que tem notebook e vai fazer isso daqui? Só para eu saber. Então, putz, grilo. Era para eu explicar o que é uma chave criptográfica, mas a gasolina já está assim no último ponteirinho. Tá? Eu estou olhando para vocês e vendo aquele piscando laranja dizendo combustível, combustível, combustível. Então, é fácil. Eu não vou explicar o que é que faz, mas é só pegar esses comandos e sair digitando de um por um. Entendeu? Eu tentei fazer isso, eu estava tentando fazer com que 2 code spaces de conta diferentes funcionassem no mesmo VS Code, então consegui. Não, tudo bem. Vocês podem, eu vou fazer isso só depois. Tudo bem, mas aproveitem. Eu prefiro, eu faço assim. O que é mais difícil na disciplina, eu instalo logo, eu ensino logo nas primeiras 2, 3 semanas. Porque é onde a pessoa ainda está empolgada e tem gasolina de sobra. Imagina se eu deixo uma aula dessa para dar depois da metade da disciplina. Se eu sobreviver até aqui sem isso, eu vou terminar sem isso. Entendeu? Então, amanhã eu posso fazer o restinho aqui, se vocês quiserem, porque aí eu tenho que ensinar o que... Lembra, por que essa aula está sendo complicada, pessoal? Porque eu não estou só colocando um script para vocês copiarem e colarem e magicamente as coisas funcionarem. Eu entendo que os conceitos e ideias por trás das coisas são importantes. Por isso que a gente gasta muito tempo explicando cada coisa que a gente faz. Entenderam? Eu não estou escondendo as abstrações. Não, eu estou esfregando elas na cara de vocês. Porque uma hora ou outra vocês vão precisar e aí vocês já viram isso em algum lugar. Quando isso não é visto, vocês têm noção, o pessoal só é obrigado a trabalhar com GitHub normalmente no 6º semestre. 6º semestre lá na disciplina de gestão de configuração, gerência de configuração. Só que eu acho que isso era tão útil e era para ser utilizado em todas as disciplinas que a gente já vai colocando desde o começo. Tudo bem? A gente ainda teria mais tempo, mas eu vejo que eu já gastei todo o combustível mental de vocês, o resto fica para amanhã, tá certo?